Por que é que os preços das casas em Portugal parecem desafiar completamente as leis da economia? Bem, hoje vamos mergulhar num verdadeiro quebra-cabeças, quase um caso de detetives, e vamos guiar-nos por um estudo recente que tentou, precisamente, desvendar este mistério. Então, vamos lá montar o cenário. É que algo de muito estranho se tem passado no mercado imobiliário português. E os dados, como vamos ver, contam uma história mesmo surpreendente. E este gráfico? Bem, este gráfico diz quase tudo. A linha azul somos nós, Portugal. A cinzenta é a média da União Europeia. Reparem bem como, a partir de 2015, as duas linhas seguem caminhos completamente diferentes. É uma separação, uma divergência que levanta imensas perguntas. Ok, vamos aos factos concretos do caso. Entre 2011 e 2021, os preços em Portugal subiram, imaginem, 67%. Isto abriu um fosso de mais de 23% em relação ao que aconteceu, em média, no resto da Europa. E o resultado disto tudo, Portugal tornou-se o terceiro mercado de habitação mais caro do mundo. Estes são os dados que temos em cima da mesa. A grande pergunta é: porquê? Porquê é que isto está a acontecer? As respostas mais óbvias, como vamos ver, não parecem funcionar, o que nos obriga a ir muito mais fundo nesta investigação. Em qualquer investigação económica como esta, há sempre os chamados suspeitos do costume. São as teorias clássicas que normalmente explicam porque é que os preços sobem ou descem. Vamos então chamá-los para interrogatório, um a um. E no banco dos réus temos dois suspeitos principais. O primeiro, a economia. Será que estamos todos a ficar mais ricos, com mais rendimento, e isso faz subir os preços? E o segundo suspeito, a oferta. Será que o problema é mais simples e simplesmente não há casas suficientes para toda a gente? Vamos analisar isto. A nossa investigação vai começar, claro, pelo suspeito mais óbvio, o crescimento económico, o rendimento das pessoas. É a primeira porta a que qualquer economista iria bater para tentar resolver um caso destes. A lógica, à partida, faz todo o sentido, certo? Se o poder de compra aumenta, é natural que a procura por casas também aumente e, com isso, os preços acompanhem essa subida. É a explicação mais básica de todas. Mas será que se aplica aqui? E é aqui que a história começa a ficar estranha. Olhem para esta prova. O nosso PIB per capita, que é uma boa medida do rendimento, tem andado ali coladinho à média europeia. Não houve nenhuma explosão de riqueza em Portugal que justifique aquela enorme subida de preços que vimos no início. Portanto, o verdito aqui é claro. O suspeito número 1 tem um álibi. O rendimento por si só não consegue explicar a dimensão desta subida de preços em Portugal. Temos mesmo de procurar a resposta noutro sítio. Ok, se a culpa não é do dinheiro que as pessoas ganham, vamos então ao nosso segundo suspeito, a escassez de oferta. Será que o problema é a falta de construção? Será que isso está a criar um desequilíbrio tão grande que faz os preços disparar? E para percebermos este argumento, precisamos de um conceito rápido, mas importante: oferta inelástica. O que é que isto quer dizer, basicamente? Significa que, por mais que os preços subam, a capacidade de construir casas novas não aumenta na mesma proporção. Isto é muito comum em zonas onde há pouco espaço para construir ou muitas regras. E o que é que a investigação descobriu? Primeiro, que a oferta de habitação em Portugal é de facto inelástica, e ainda mais inelástica nas zonas do litoral. Mas, e este é um mas gigante, quando os investigadores foram ver se as zonas com menos oferta eram as que tinham maiores subidas de preços, não encontraram nenhuma ligação estatística importante. A história não batia certo. E pronto, o nosso segundo suspeito também tem um álibi. Nem o rendimento, nem a falta de oferta por si sós explicam o que está a passar. O caso acabou de ficar bem mais complicado. Com os suspeitos do costume fora da equação, os investigadores encontraram uma pista inesperada, escondida nos dados, algo que não faz parte dos manuais de economia, mas que aqui se revelou absolutamente crucial. É que o fator com o maior poder para explicar a subida dos preços foi uma completa surpresa, algo que desviava a atenção de todas as explicações económicas mais clássicas. Tudo se resume a este número, 0,760. Assim, à primeira vista, pode não dizer nada, mas este número é o coração do mistério que os investigadores conseguiram desvendar. Então, o que é que este número significa? É o chamado efeito de momento. Quer dizer, na prática, que uma subida de 1% nos preços num trimestre leva, por si só, a uma subida de quase 0,76% no trimestre seguinte. É como uma bola de neve, um ciclo que se autoalimenta, independentemente do que se passa com a economia ou com a oferta de casas. No fundo, este momento é um sinal bastante claro de comportamento especulativo. Sugere que o mercado está a ser movido por expectativas. As pessoas compram não só porque precisam de casa, mas porque acreditam que os preços vão continuar a subir e esperam ter um lucro mais à frente. E esta tabela mostra o quão poderoso este efeito é.
principalmente quando dividimos o país. Olhem para as zonas do litoral. O crescimento de preços foi de 34% e o efeito de momento é um estrondoso 0,867. É fortíssimo. Agora, comparem com o interior. O crescimento foi menor e o efeito de momento também é muito mais fraco. Isto sugere que esta força especulativa está super concentrada na costa. E assim, a nossa investigação chega a uma conclusão. Ou melhor, há uma falta de conclusão. Porque, oficialmente, o caso continua por resolver. O verdito final vem dos próprios autores do estudo e é demolidor. Eles dizem, e passo a citar, que o modelo convencional de equilíbrio não explica o aumento dos preços atuais da habitação em Portugal. Por outras palavras, as ferramentas que sempre usamos para entender a economia já não chegam. Isto deixa-nos com uma pergunta final, uma pergunta um bocado inquietante. Se as regras do jogo económico que pensávamos conhecer já não se aplicam, então que novas forças, talvez mais invisíveis, estão realmente a ditar o futuro das nossas casas e a moldar as nossas cidades? Fica a reflexão.